Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Cop. Meu nome é Leonardo César, estou aqui jornalista da Mundo Cop. E a gente está aqui hoje para falar com a Adriana Oliveira, gerente de pessoas da Veiling Olambra. Adriana, gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite e queria te desejar as boas-vindas ao Papo Cop. Obrigada, Leonardo. Bom dia a você. Obrigada a todos que estão assistindo. Vai ser um prazer bater esse papo sobre educação corporativa. Muito obrigado. E, bom, já iniciando a nossa conversa, como você acabou de mencionar, a gente vai falar hoje um pouco sobre educação corporativa, voltando para uma iniciativa da Veiling, que é a Univeiling, que está bem consolidada já no mercado, com grandes impactos. Então, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como o projeto surgiu. Tá certo. Eu vou falar desde o início até a gente chegar na iniciação da Univeiling, vamos pensando assim. Eu entro na cooperativa em 2004 para estruturar toda a área de recursos humanos e eu tenho um viés para o desenvolvimento. Então, eu começo ali a dar esses passos. Em 2006, o Theo Breg, que era o nosso conselheiro, um dos conselheiros, ele me apresenta o Sescop, né, e fala que a gente deveria estar utilizando mais essas ferramentas para o cooperativismo, enfim. E baseado nisso, através de diagnóstico com alguns grupos ou de sócios ou gerentes, a gente começa a fazer um desenvolvimento de pessoas. Aí, após, e dar sequência, né, a esse desenvolvimento, ver que vai pegando força e tudo mais. Em 2010, esse mesmo Theo Breg, agora presidente do conselho, ele tinha reunido um grupo de jovens cooperados, né, e jovens filhos de cooperados, perdão, e ele estava preocupado com a sustentabilidade da cooperativa. Então, ele faz essa primeira reunião, ele me chama e fala, Adriana, eu quero consolidar esse grupo de jovens com o cooperativismo, com a questão, enfim, de desenvolvimento para a propriedade, seja para o Veiling e tudo mais. E aí a gente começa a trabalhar também essas questões além do Veiling. Quando chega em 2014, a gente faz o nosso primeiro plano estratégico estruturado, formalizado e compartilhado, sabe? Assim, quando a gente cria realmente uma estrutura, uma formalização. E nesse plano estratégico existia um eixo estratégico chamado fortalecimento da cooperativa. E um dos pilares desse fortalecimento da cooperativa era o desenvolvimento, na época, de cooperados e colaboradores. Então, a coisa começa a tomar corpo, a ficar mais estratégica, né? Aí, no plano estratégico 2018 a 2022, decide-se, aí essa proposta muda, ela vira cultura Veiling, né? A gente tem diversos eixos, mercado, inovação, mas um é cultura Veiling, na onde a gente fala muito de propósito alinhado ao sistema de gestão para garantir a sustentabilidade da cooperativa. E aí, então, em 2019, março, a gente entra com a nossa universidade corporativa. Aí a Univeiling é instalada com o nome Univeiling. Isso é tão interessante que a gente estudava mapa de tendências e tudo mais para fazer esse trabalho. E em setembro a gente coloca a nossa plataforma, porque até então era presencial. E é porque a gente já entendia que o ensino seria híbrido, até para alcançar outras pessoas, cooperados de longe, e porque era uma tendência, né? Aí em 2020 entra a pandemia e nós já tínhamos a nossa plataforma de aprendizagem, foi muito bacana. Mas é desse ponto que surge a Univeiling, tá? Eu contei a historinha do surgimento dela. Não, ótimo. E você vê que o projeto, ele tem poucos anos, né, de atuação e tudo mais, mas ele já tem um grande impacto. E você mencionou que ele surgiu bem nesse período pré-pandemia, então ele já nasceu pioneiro por pensar em um modelo tendo presencial, mas também o digital, né, o remoto e tudo Sim. mais. E aí,
a partir desse nascimento do projeto, olhando não só para dentro da cooperativa, que você já trouxe alguns pontos que foram decisivos para a criação da Univelling, mas olhando para o mercado, você diria que quais gargalos que o projeto ele atende? Porque muito do trabalho das cooperativas é olhando para esses gargalos que tem na sociedade, tentando de alguma forma mitigar eles. Então, quais seriam esses principais que você diria que o projeto abraça e tenta resolver? A cooperativa, ela entende que sozinha a gente não dá conta, certo? O cooperativismo, ele está no meu sócio, no meu cliente, né? E aí eu tenho que entender estrategicamente quais são as necessidades desse cooperado, desse cliente, ou até mesmo nossa com relação à comunidade. Tudo isso sempre pensando qual é a estratégia do Velling, para onde o Velling está indo, e aí a gente vai mitigando esses gargalos, né? Por exemplo, eu vou te dar alguns exemplos passados, mas isso é uma coisa viva, tá? Uhum. Eu diria que é passito a passito, mas a gente tem que envolver cooperado, cliente, colaborador sempre nesse processo, porque ninguém vai a nenhum lugar sozinho, né? A inteligência ela é coletiva e a gente precisa do desenvolvimento de todos e também da colaboração de todos. E você agora tocou num ponto que é o cerne do projeto, né? Que é a educação corporativa, que é um tema que tem sido cada vez mais falado, mais disseminado pelo mercado como um todo e tem visto como importante. E partindo do ponto em que as cooperativas elas estão muito conectadas com o entorno de onde elas estão presentes, qual você diria que é o papel do desenvolvimento, qual o papel do projeto no desenvolvimento desses negócios, tornando eles mais conectados com essas comunidades onde eles estão atuando? O papel do projeto é agregar valor por meio do desenvolvimento do ecossistema, né, para que a gente seja sustentável, né, com o negócio. Esse é o principal papel. Então, quando eu falo de ecossistema, eu começo a abrir isso um pouco mais e até mesmo para a comunidade, né? Porque o que que a cooperativa acredita? Não só nós, eu acredito que todas as cooperativas. É um círculo virtuoso. Quanto mais eu desenvolvo a minha comunidade, a minha localidade, melhor eu desenvolvo os meus negócios. E aí é a questão do bem comum. Como eu falei, como a gente já tinha esse viés de desenvolvimento, muito antes das pessoas começarem a falar que isso era importante, Uhum. quando a gente foi criar o desenvolvimento da comunidade, claro que a gente fez um mapeamento da necessidade, eu não vou falar disso agora porque são 4 pilares, mas um dos pilares é a educação da comunidade, né. Hoje o Flor com Amor ele se anda sozinho, ele não faz mais parte da Univelling, ele é um projeto de responsabilidade social. Uhum. Mas um dos pilares desse projeto é o desenvolvimento da comunidade. E aí a gente também criou, isso é muito bacana, além dessa qualificação, que dentro do Flor com Amor tem o VL Qualifica, que é esse que a gente trata a comunidade. E tem um outro pilar que é o semear. E o semear, ele é semear educação e leitura. Então, com os professores da rede pública, a gente trabalha a questão de projetos cooperativos para serem inseridos nas escolas. Como que esse olhar para esses grupos diferentes ajudam a criar esse ecossistema de impacto positivo? Quando a gente fala de ecossistema, ele vai muito além do cooperado, do cliente, do colaborador, né? Como eu falei, ele vai para a comunidade. E se eu melhoro o meu entorno, eu me melhoro. Se o Uhum. meu esposo me trata bem, é óbvio que eu vou gostar dele, né? Se eu trato bem ele, ele vai gostar de mim. Então, assim, a gente tem que entender que, por exemplo, todos esses da comunidade foram absorvidos pelo Velling? Não, mas podem ter sido absorvidos por clientes, por cooperados, ou podem ter deixado de ser uma pessoa marginalizada.
né? Com uma opção de vida. E aí eu estou melhorando a minha condição, né? Uhum. Então, a gente tem muito essa visão de ecossistema. Nós fazemos leilão beneficente, então aqui a ferramenta leilão de flores e plantas, ela é muito conhecida, né? Às vezes o público não me conhece, mas procurem leilão de flores e plantas Velha em Olambra, onde os produtores doam os produtos e os Uhum. clientes compram por um preço maior, porque todo esse dinheiro vai ser revertido para a comunidade dentro daqueles pilares. Um do pilar que eu contei para você é educação, mas aí tem doações, enfim, tem diversas outras atividades que a gente faz com esporte e tudo mais. E quanto mais a gente mostra transparência, mais o produtor doa, mais o cliente compra, porque ele entende isso. E quando aconteceu a tragédia do Rio Grande do Sul, a primeira coisa que veio para mim, o círculo, né? Vocês não vão Uhum. fazer um leilão beneficente para o Rio Grande do Sul? Nós precisamos criar esse leilão. Então, o próprio círculo, ele cobra você, porque ele entendeu que aquilo funciona, que aquilo é importante, né? Deixa eu Sim. falar uma coisa que eu acabei não falando para você. Eu falei que nasceu o Comitê de Jovens em 2010, né? Uhum. Depois deles, é muito interessante, os cooperados que não eram do Comitê de Jovens, ou o círculo virtuoso, começa a falar, mas vocês estão fazendo muitas coisas para os jovens, por que não para nós, né? E aí a gente nasce o Cooper Mais, que não é para jovens, é para a pessoa que já passou dessa faixa etária de jovem, vamos pensar Uhum. assim. E trazendo sempre assim, qual a nossa estratégia? Vamos trazer foco no mercado, vamos trazer o que, né? E em 2019, eu acho, uma cooperada, a Lisete, que estava no conselho na época, ela funda o Comitê de Mulheres. Então, hoje, esses comitês, eles estão no estatuto. Quando a gente vai falar de desenvolvimento de cooperado, por exemplo, a gente leva os temas estratégicos da cooperativa e define com esses comitês como a gente vai trabalhar os jovens, baseado na linguagem dos jovens, como a gente vai trabalhar os demais cooperados e como a gente vai trabalhar as mulheres, a questão do empreendedorismo feminino. Então, o cooperado, a gente tem hoje um leque muito maior para ser trabalhado. Partindo agora já para a conclusão desse nosso bate-papo, eu queria te perguntar como que o projeto ele ajudou a fortalecer a cultura da Velha em Olambra. Porque você vê que o projeto envolve vários segmentos e tudo mais. Então, como ele ajudou a fortalecer a cultura da cooperativa e como ele pode ser um exemplo para o fortalecimento da cultura do cooperativismo como um todo? A gente criou dentro da estratégica um pilar fortalecimento da cultura, né? Uhum. Então, ele é estratégico aqui, eu presto conta deles para o conselho, né? De toda essa estratégia. E é envolvendo, de novo, ouvindo as pessoas. A gente não. A inteligência é coletiva. Como é que o cooperado está vendo a cooperativa? Como é que estão os meus indicadores internos? Como é que estão as minhas estratégias? Como é que está esse trabalho? Mas eu sempre tenho um erro com esse cliente, como que eu vou melhorar isso? Então, ele é uma construção de inteligência coletiva. Quando eu envolvo o outro no meu processo, ele se sente dono desse processo também. E aí a gente vai criando esse círculo virtuoso. Como você falou, é um projeto vivo, ele vai se moldando a partir do que é necessário ser aprimorado, entender, você ter um grupo de pessoas que entendam os impactos que aquele projeto pode trazer e entenda que o projeto ele pode se reinventar a todo momento. Ele pode abraçar novas causas, novos segmentos, olhar para o que está vindo de tendência e não ter medo de abraçar essas tendências, né? Então, assim, concluindo, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua presença. E se você quiser deixar uma mensagem final, algum comentário e tudo mais, mas agradeço mais uma vez e
eu espero que também aqui seja uma conversa, uma inspiração para que o movimento olhe mais para a educação corporativa e para esse tipo de iniciativa como algo não só para fortalecer a cultura da cooperativa, mas principalmente para desenvolver a comunidade, ou seja, as pessoas que estão lá no centro do que o cooperativismo tem de melhor, né? Exatamente. Se eu pudesse deixar uma mensagem, acredite na inteligência coletiva, acredite que o desenvolvimento é necessário hoje, seja para governança, para ensino técnico, seja para impulsionar os negócios, para sustentar os negócios. Ouça, porque a gente precisa ter escuta ativa. Olhem as tendências e existe uma frase que diz que a cultura come a estratégia. Na verdade, quando você tem o desenvolvimento como cultura, ela fortalece a estratégia. Então, se alguém de cooperativa ou de qualquer lugar quiser conhecer o nosso processo aqui, a gente também está de portas abertas. Agradeço, Leonardo, muito obrigado. Eu adorei esse nosso bate-papo aqui e estamos à disposição aí. Agradeço a todos que vão ouvir essa entrevista, Uhum. esse momento nosso aqui. Muito Tá. obrigada. Eu que agradeço, Adriana. E, pessoal, esse foi mais um episódio do Papo Coffee e a gente se encontra numa próxima. Até mais.